As pirâmides de Gizé sempre foram cercadas por mistérios. Agora uma nova polêmica surgiu. Em março de 2025, uma equipe de pesquisadores italianos, liderada pelo engenheiro Filippo Biondi e pelo químico Corrado Malanga, convocou a imprensa para um anúncio bombástico. Usando tecnologia de satélite de ponta, eles afirmaram ter descoberto estruturas colossais escondidas sob a pirâmide de Khafre, incluindo tubos de 600 metros de profundidade e até uma cidade perdida. Será uma revolução arqueológica ou mais de uma farsa? Vamos investigar. De acordo com eles, os dados revelaram algumas coisas. 8 estruturas cilíndricas verticais, cada uma mergulhando a 648 metros abaixo do solo, quase 2 vezes mais profundas que a altura do edifício Empire State. Caminhos em espiral conectando essas estruturas como se fossem escadarias gigantescas. 2 câmeras cúbicas monumentais a quase 2 km de profundidade, cada uma com 80 metros de lado, equivalente a um prédio de 25 andares enterrado. E o mais surpreendente, eles alegam que tudo isso faz parte de uma cidade subterrânea, batizada de Amente, que é o mesmo nome do submundo na mitologia egípcia. A equipe garantiu que usou radar de abertura sintética, o SAR, e tomografia Doppler. Tecnologias que, segundo eles, permitem enxergar vibrações milimétricas na superfície para reconstruir estruturas ocultas. Um artigo de 2022, na revista Remote Sensing, feito pela mesma equipe, foi citado como base, mas o estudo original só mencionava análises técnicas, não cidades perdidas. Nas palavras de Malanga, isso redefine tudo o que sabemos sobre o Egito Antigo. As pirâmides são apenas a ponta de um projeto arquitetônico que desafia a lógica. A equipe prometeu revelar mais detalhes em breve, incluindo supostas tábuas de conhecimento que estariam enterradas, mas até agora nenhuma escavação foi iniciada. Tudo se baseia em dados de satélite e algoritmos patenteados pelo próprio Biondi. Mas será que a ciência concorda? Ou estamos diante de uma interpretação muito criativa de ruídos tecnológicos? É o que veremos a seguir. Vamos decifrar a base científica dessas alegações. A tecnologia SAR, radar de abertura sintética, é real e é revolucionária também. Satélites emitem micro-ondas que, ao rebaterem na superfície, criam imagens detalhadas do subsolo. Funciona para detectar poços rasos, túneis ou até câmaras arqueológicas próximas à superfície. Mas há um limite. O SAR não penetra quilômetros de calcário sólido. Especialistas como o professor Laurence Conias, PhD em radar da Universidade de Denver, é categórico. O máximo que o SAR alcança são 30 metros em condições ideais. Afirmar que viram estruturas a 2 km é como dizer que um telescópio comum fotografou Plutão em 1800. A equipe italiana alega ter superado essa limitação, com um algoritmo patenteado que interpreta microvibrações na superfície para inferir estruturas profundas. O problema? O software não foi auditado por outros cientistas. Em outras palavras, é como confiar em um mapa desenhado por alguém que jura ver cidades invisíveis na Lua, mas ninguém mais tem essa luneta. Geólogos apontam explicações mais simples: cavernas naturais. O platô de Gizé é repleto delas, formada por milhões de anos de erosão. Falhas tectônicas, fraturas no calcário, podem criar padrões retilíneos que parecem artificiais. Minérios, veias de ferro ou granito, distorcem leituras de radar, simulando paredes ou câmaras. Outro ponto crucial são as varreduras anteriores. Nos anos 60, físicos japoneses escanearam a pirâmide de Khafre com raios cósmicos, os muons. Nos anos 70, radares tradicionais identificaram pequenas cavidades a 30 metros de profundidade. Nenhum dos estudos detectou túneis gigantes ou cidades. Por que só agora? A ciência exige reprodução independente. Até hoje, a única publicação citada pela equipe é seu artigo de 2022 na revista Remote Sensing. Porém, a revista é de acesso aberto e já publicou teorias controversas no passado, como supostas pirâmides bósnias, hoje totalmente desacreditadas.
Arqueólogos como o Dr. Zahi Hawass são enfáticos. Nenhuma descoberta séria acontece em coletivas de imprensa. Acontece sim com pás, pincéis e anos de escavação. Enquanto não houver amostras de rocha, fotos de túneis ou artigos revisados por pares, essa história permanece no reino da ficção científica, não da egiptologia, diz ele. Mas se a ciência desmente, por que essa teoria ganhou tanto destaque? Quem está por trás dela? E qual o seu interesse? É o que descobriremos agora. Quem está por trás dessas descobertas extraordinárias? A equipe é liderada por 4 nomes. Filippo Biondi, engenheiro especializado em radares satélites. Corrado Malanga, químico e ufólogo. Nicola Ticolo, grafologista forense. E Armando May, autodidata em egiptologia. À primeira vista, parece um time multidisciplinar, mas uma análise mais profunda revela contradições. Corrado Malanga, coautor do estudo, é famoso por teorias não convencionais. Seu currículo inclui livros sobre contato com extraterrestres e sessões de hipnose para recuperar memórias de abduções alienígenas. Em 2019, ele até afirmou que a Atlântida era uma base alienígena. Nicola Ticolo, porta-voz do projeto, é especialista em analisar caligrafia, não arqueologia. Armando May, o egiptólogo do grupo, nunca publicou em revistas científicas. Seu trabalho é focado em mitos pré-dinásticos e supostas conexões entre pirâmides e profecias bíblicas. Convenientemente, ele também vende cursos sobre o Egito que a academia esconde. Filippo Biondi, o único com credenciais sólidas, desenvolveu o algoritmo central do computador que analisa as imagens. Mas já um detalhe, o software é patenteado, não aberto à comunidade científica, ou seja, só ele pode ver as supostas estruturas. Diante disso, surge a pergunta: estamos diante de cientistas ou de pessoas habilidosas? A resposta pode estar no próximo capítulo, As Teorias da Internet. O anúncio das estruturas subterrâneas foi como gasolina no fogo das teorias na internet. Em horas, canais alternativos já vinculavam a descoberta a Nikola Tesla, Atlântida e até o Apocalipse 2025. Vamos desvendar essa teia. Primeiro, Tesla. O inventor supostamente acreditava que pirâmides eram usinas de energia cósmica. A equipe italiana ecoou isso falando de ressonância harmônica. Depois veio a conexão com Atlântida. Segundo os teóricos, a cidade de Amente seria uma criação atlante, mesmo que Platão descrevesse Atlântida como uma ilha no oceano, não um complexo subterrâneo no deserto. A ligação com 2025. Alguns canais citaram o ocultista Aleister Crowley, que pregava que a abertura de portais traria uma nova era espiritual. Nicola Ticolo, a porta-voz, até mencionou transformação da humanidade, frase que ecoou em muitos livros. Até Hollywood entrou na dança. Memes compararam as estruturas de cenas de Alien vs Predator, onde pirâmides são armadilhas alienígenas. Por trás do humor e do exagero, há um risco real: desinformação disfarçada de ciência. Mas por que alguém quereria essa história? A resposta pode ser mais mundana e lucrativa do que imaginamos. Quando pesquisadores buscam algo específico, como uma cidade mítica, algoritmos podem superinterpretar padrões totalmente aleatórios. Nenhuma dessas explicações é tão glamurosa quanto a mente, mas a história real é fascinante. O subsolo de Gizé é um arquivo geológico, contando eras de mudanças climáticas, terremotos e a lenta construção nas pirâmides. Às vezes, a verdade não está nas sombras, mas na pedra. Essa história não é só sobre pirâmides ou supostas cidades perdidas. É sobre como consumimos ciência. Em uma era de clickbait e verdades instantâneas, teorias sensacionalistas viralizam enquanto descobertas reais, lentas e meticulosas, são ignoradas. Quando vendem mistérios como fatos, todos perdem. A arqueologia perde credibilidade, o público perde confiança e a história real, cheia de nuances e o esforço humano, é apagada. Mas há esperança. Questionar,
exigir fontes, valorizar o método científico. Esse é o antídoto. As pirâmides sobreviveram 4.500 anos. Elas podem esperar até que a verdadeira ciência, não o sensacionalismo, revele seus segredos. Porque, no fim, a maior descoberta não está no subsolo, está em nossa capacidade de pensar criticamente. Como dizia Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidências também extraordinárias. Eu, mais do que ninguém, torço para que algo assim tão grandioso seja verdade. Seria incrível, mas até agora tudo indica que é uma farsa. Vamos esperar a equipe italiana trazer coisas mais sólidas para a gente. Pessoal, eu estou deixando aqui um vídeo para vocês verem sobre as pirâmides da China. Isso sim é uma grande conspiração do governo chinês. Obrigado por ver o vídeo. Um abração.